Imagine viver em um país onde você trabalha do amanhecer até a exaustão, paga impostos absurdos, vê seus filhos passando fome e, ainda assim, precisa assistir calado enquanto uma minoria vive em palácios, cercada de ouro, vestidos de veludo, celebrando banquetes enquanto o povo come migalhas. Agora imagine esse povo percebendo, de repente, que o rei não é Deus, que os nobres não são especiais, que o sistema todo é uma farsa. Foi assim que começou uma das maiores explosões sociais da história humana. A França não apenas queimou sua monarquia, ela incendiou as ideias que sustentavam o antigo mundo, e o estopim já estava aceso há muito tempo. Na segunda metade do século XVIII, a França era um país majoritariamente rural, preso a uma estrutura social extremamente desigual. A população estava organizada em 3 ordens, conhecidas como estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo pela nobreza, e o terceiro estado, esse sim, reunia praticamente todo o resto da população: trabalhadores urbanos, camponeses, pequenos comerciantes, artesãos e a burguesia. 97% dos franceses pertenciam ao terceiro estado, e esses 97% eram os únicos que pagavam impostos. Os únicos. A elite, por sua vez, além de não contribuir, acumulava privilégios, terras, isenções, influência política e uma vida luxuosa regada a privilégios feudais. Esse abismo entre as classes sociais não poderia durar para sempre. O país mergulhou em uma grave crise econômica, resultado de gastos excessivos, dívidas acumuladas, fome e uma má gestão por parte do Estado. A monarquia absolutista de Luís, o 16º, já estava enfraquecida. O povo estava empobrecido, e a burguesia, embora cada vez mais influente economicamente, era politicamente sufocada pela aristocracia. A panela de pressão estava prestes a explodir. Em 1787, o rei convoca a Assembleia dos Notáveis, reunindo o primeiro e o segundo estados. A ideia era encontrar uma saída para a crise fiscal, mas a proposta dos privilegiados foi justamente aumentar ainda mais os impostos sobre o terceiro estado. Era como jogar gasolina na fogueira. A insatisfação se espalhava pelas ruas, nos campos, nos mercados, nos salões burgueses, até que em 1789 o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E aí a coisa fica ainda mais explosiva. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um único voto. Isso mesmo, um voto para o clero, um para a nobreza e um para o povo. Mesmo representando quase toda a população, o terceiro estado valia apenas um voto. É como colocar um elefante e 2 ratos para decidir juntos o rumo da floresta. O terceiro estado exigiu mudanças, queria mais deputados e, principalmente, que a votação fosse feita por cabeça, ou seja, cada deputado com um voto, não por estado. Mas Luís XVI, pressionado pela aristocracia, adiou a decisão. Foi a gota d'água. Indignados, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte. Um ato revolucionário. Pela primeira vez, representantes do povo reivindicavam o direito de escrever uma constituição para limitar o poder do rei. E enquanto isso acontecia, no campo político, nas ruas de Paris, o povo fervia. No dia 14 de julho de 1789, a multidão tomou a Bastilha, uma prisão símbolo do poder absolutista, usada para silenciar opositores do regime. A queda da Bastilha foi mais que um ataque a uma estrutura de pedra. Foi um golpe direto no coração do antigo regime. A partir daí, a revolução ganha corpo. A Assembleia Constituinte aboliu os privilégios feudais, estabeleceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e propôs a separação dos poderes. Em 1791, a nova Constituição entra em vigor, limitando os poderes do rei e transformando o clero em funcionários do Estado, mas o processo estava longe de terminar.
Em 1792, potências estrangeiras como a Prússia e a Áustria tentaram restaurar a autoridade da monarquia francesa, mas foram derrotadas pela Guarda Nacional, sob o hino recém-nascido da Revolução, a Marselhesa. Luís XVI foi capturado, julgado, considerado traidor pátria e condenado à morte. Em janeiro de 1793, a lâmina da guilhotina caiu. Era o fim do rei e o nascimento de uma nova era. Com a execução do monarca, começa a fase mais radical da Revolução, a República Jacobina. Os jacobinos, representantes da burguesia mais próxima do povo, implementaram reformas profundas. Aboliram a escravidão nas colônias francesas, puseram fim aos resquícios do feudalismo, distribuíram terras e instituíram o sufrágio universal masculino. Pela primeira vez, homens sem posses podiam votar. Mas junto com os avanços veio o medo. Temendo a reação de monarquistas e nobres, os jacobinos mergulharam no chamado período do terror. Entre 1793 e 1795, milhares foram executados e acusados de conspiração ou traição. Entre eles, o próprio Robespierre, líder carismático e implacável dos jacobinos, que foi traído por seus colegas e acabou também decapitado. A revolução devorava os seus próprios filhos. Com o fim do terror, o poder passa para os girondinos, representantes da alta burguesia. Um novo governo é formado, o Diretório. Mas o país continuava instável, a economia sofria, as revoltas populares persistiam e a confiança nas instituições despencava. Era preciso encontrar uma nova figura de autoridade, alguém capaz de restaurar a ordem sem trair os ideais revolucionários. Esse alguém foi Napoleão Bonaparte. Em 1799, o jovem general aplica o golpe do 18 de Brumário e assume o controle da França. Era o fim da Revolução e o início de uma nova era, marcada por conquistas militares, reformas administrativas e centralização do poder. Napoleão não restaurou o absolutismo, mas também não levou a França à democracia. Ele criou algo novo, um império forjado a partir das cinzas de uma monarquia decapitada e alimentado pelos ventos da Revolução que abalou o mundo inteiro. As luzes da Revolução se apagam devagar, mas o clarão que ela lançou sobre o mundo jamais se extingue. Ainda ecoa no tempo aquele sopro coletivo que ousou romper séculos de silêncio e submissão. Não foi apenas um rei que caiu, foi uma ideia de mundo que se desfez no ar, como um espelho estilhaçado onde já não cabia mais a imagem de poucos mandando em muitos. Em cada rosto anônimo que marchou, em cada voz que gritou por pão, justiça e dignidade, nascia uma nova gramática da liberdade. E se hoje respiramos conceitos como igualdade, cidadania e direito, é porque alguém lá atrás teve a coragem de cortar as amarras do impossível. Que essa memória inquieta não adormeça, que a chama dessa história siga pulsando em quem a escutou. Se algo ecoou aí dentro, deixe esse gesto se espalhar, curta, comente, compartilhe. E se inscreva, não por rotina, mas porque há um caminho sendo traçado aqui, e seria uma honra seguir nele com você.